A gente foi muito criticado quando falou que tinha uma conta conjunta, mas as pessoas não imaginam o poder que um casal pode ter realmente prosperando e unindo forças. Roda a vinheta, produção. Oi, oi, amigas! Hoje eu trouxe aqui, ó, esse cowboyzão aqui, ó, que eu sei que vocês adoram quando eu trago esse cowboy aqui pra bater papo. Mas hoje realmente a gente quer falar sobre o assunto finanças e prosperidade num relacionamento e num casal. Eu acredito que seria muita hipocrisia a gente falar o quanto as finanças não impactam no relacionamento e realmente nas emoções de um casamento. E unir forças realmente tem muitas frentes e hoje a gente quer falar aqui realmente um tudão de forma aberta pra vocês, né, marido? É que, na verdade, assim, não é que impacta só no casal, né? Impacta na vida pessoal e aí quando isso pode afetar a vida pessoal tanto do homem como da mulher, acaba impactando no casal, né? No casamento do casal. Tira totalmente a paz, né? Quando as pessoas falam, ai, dinheiro não traz felicidade. Não é muito bem assim, não, tá? Na verdade, dinheiro traz conforto, dinheiro traz facilidades. E quando realmente o casal ele entende a transparência e a leveza que as finanças bem alinhadas podem trazer, realmente isso fortalece muito a relação e tem muito casamento que acaba também por conta de dinheiro, né? Isso é um fato, né? Totalmente. E, gente, é até engraçado, porque a primeira vez que o Gustavo postou um vídeo falando que nós tínhamos uma conta conjunta, nossa, veio uma chuva de comentários, assim, falando realmente, não, como assim, conta conjunta? Vou confiar meu dinheiro na minha mulher. Gente, se você não confia teu dinheiro na pessoa que dorme no teu lado na cama todos os dias, me desculpa, acho que realmente o que não tá faltando no teu casamento é falta de confiança em todas as áreas, né? Porque o que a gente mais vê hoje realmente são relacionamentos que falam, eu confio na minha mulher, mas o meu dinheiro é meu e o dinheiro dela é dela. Isso não faz muito Porque sentido, entra né? num debate, tipo, eu ganho mais, ela ganha menos. Mas é que aí que tá o X da questão. Porque quando a gente casa, a gente vira uma carne só. E realmente, assim, não tem quem ganha mais ou quem ganha menos. Na verdade, o que ganha é pra somar. Então, se um ganha 1.000, outro ganha 2.000, um ganha 5.000, outro ganha 100.000, um ganha 50, outro ganha 1 milhão, não interessa. Se tem 1 milhão, tem 1.050.000, né? E aí, esse foi o grande embate, na verdade, até nos comentários do vídeo que eu fiz, que foi justamente isso. Mas tem quem ganha mais e quem ganha menos. Aí fala assim que às vezes as pessoas não gostam, né? Onde apoia tanto o homem quanto a mulher é folgado ou folgado. Aí já começa a entrar em vários debates pelo fato de, ou você vai casar com uma pessoa que soma e que tá ali pra batalhar junto, pra fazer as coisas acontecerem, conquistar as coisas juntos, ou você vai realmente achar um homem esposo troféu e esposa troféu, né? E cada um vai se virar pra lá, né? Mas eu acho que falo que entra a desunião, ela faz atrasar muito as conquistas. Porque quando eu e a Amanda unimos as nossas forças, ao invés da gente prosperar em 1x, a gente prospera em 2x, na verdade, né? E não só financeiramente, né? Não, em todas as áreas, né? Mas eu acho que até contextualizando. Antes de nós nos casarmos, a gente já tinha uma transparência financeira sobre absolutamente tudo. Quanto que cada um ganha, quais são as contas que cada um paga. Existem dívidas, não existem dívidas. Nós fomos muito sinceros desde o começo sobre o nosso momento de vida, né? Quando o Gustavo me conheceu, eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, estava construindo meu apartamento, ele até me ajudou a montar as coisas do meu apartamento, instalar a máquina. Eu montei foi tudo. Eu tava realmente assim, começando a minha vida sozinha, apesar de eu já empreender há muito tempo, já fazia realmente muitos tipos de investimentos também, mas foi uma coisa que a gente falou, vamos unir as nossas forças, como o Gustavo também foi muito transparente comigo em relação às situações financeiras dele, sobre os investimentos dele, a forma como a gente iria unir forças para que isso acontecesse. Então foi uma coisa que a gente traçou antes do nosso casamento. E é algo muito importante, porque eu acredito que uma das maiores experiências que nós tivemos, e isso acho que leva até como um alívio para a alma, né? Nos nossos relacionamentos passados, a gente nunca
teve essa força de vontade, né? essa vontade, esse amor de confiar o nosso dinheiro na pessoa que estava do nosso lado. Talvez por isso, talvez que os relacionamentos não deram certo. E o Gustavo foi o primeiro homem que surgiu na minha vida que me fizesse realmente me sentir confortável de abrir as minhas finanças para que a gente ampliasse força juntas, como ele também compartilha isso comigo, né, amor? Até porque a gente tava saudável financeiramente, né? Tanto você quanto eu. Porque assim, eu sempre levei uma vida muito correta financeiramente, porque eu sempre, na verdade, assim, eu acho que é um defeito. Eu não sei dever, né? Eu não sei fazer dívida. Talvez por isso que ainda eu acho que eu acabo ainda demorando mais para conseguir algumas coisas, mas eu tô assim, né, a dívida saudável, na verdade, tô aprendendo a fazer isso, mas assim, não como dívida, mas sim como uma alavancagem, como um investimento pra gente poder crescer realmente, né, porque quando a gente se conheceu, tava todo mundo top e hoje tá mais top ainda, né, na verdade, né. Mas foi uma coisa que nós Potencializou, né? alinhamos juntos e planejamos juntos e fizemos isso realmente de uma forma muito transparente, porque eu falo que a vida financeira, independente do cenário, né, uma coisa que nós começamos a nossa vida, ambos já tinham condições financeiras muito boas e nós unimos forças. Mas existem infinitos cenários e independente do cenário que seja, não há certo e errado, mas a transparência ela é necessária. Eu preciso ser honesta com a pessoa que está do meu lado, com o meu parceiro e falar para ele as minhas realidades, por piores que talvez elas pareçam ser naquele momento. E aí a gente também descobre quem é a pessoa que está do nosso lado, porque a reação da pessoa que está do meu lado também diz muito sobre a relação em si. Então nós deixamos isso alinhado desde o começo. Olha, esses são os meus gastos, tem coisas que eu não abro mão realmente de gastar e como eu já bancava a minha vida 100% e o Gustavo bancava a vida dele 100%, não é que eu me casei e agora eu vou gastar mais do que eu gastava sozinha. Não, eu tenho total consciência sobre os meus gastos, como já tinha, o Gustavo também tem, e juntos a gente amplia as nossas forças, né? O que o Gustavo fala é uma realidade. Se eu tenho X, ele tem X, juntos nós temos 2X. Independente do quanto cada um ganha, a gente une forças, porque as ideias, as direções, o empreendedorismo, isso alavanca a gente de uma forma surreal. E aí foi quando a gente começou a fazer várias alterações, né? A gente mudou até de banco, mudou a forma como a gente fazia as nossas aplicações dentro do banco, a gente mudou a forma como a gente investe e aplica dentro dos nossos negócios, começamos a empreender juntos, fazer investimentos juntos e valorizando isso que nós tínhamos. Isso trouxe muita força pra gente e uma questão de assim, em um ano de casados, né? Agora a gente já tem até um pouco mais de um ano de casados, nós construímos uma vida financeira, uma base financeira que você vê hoje casamentos de 30 anos que não tem 1% do que a gente já conquistou em um ano, né, amor? Só que isso não é uma glória exclusiva nossa, mas foi uma transparência que nós alinhamos desde o começo, que fez com que a gente unisse as nossas forças e também mudasse. Olha, ao invés de eu, sei lá, comprar luxos grandíssimos nesse momento, não, vamos pegar esse dinheiro e vamos colocar numa aplicação, vamos mudar algumas direções, vamos às vezes diminuir o nosso custo de vida em determinadas áreas e ampliar a nossa empresa, porque eu parto muito de um princípio, como o Gustavo também parte de um princípio, como ambos já eram empresários, que é o seguinte, a minha empresa precisa ser rica, a minha riqueza ela é uma consequência do meu CNPJ, a partir do momento que meu CNPJ prospera, eu prospero, ponto. Agora, se eu vou prosperar sozinha no meu CPF nenhum vai bancar um CNPJ, os números e as contas são totalmente diferentes, não fecha, então é onde a gente realmente começou a direcionar a nossa visão financeira para os nossos negócios, a partir do momento que isso realmente começou a trazer um retorno maior para nós e investir em tudo, né? Acho que tanto empresarialmente como fisicamente, pessoa física, jurídica, a gente tem aplicações em ambas as contas, mas eu acho que a questão e o objetivo principal desse conteúdo, desse vídeo, que é um questionamento que vocês fazem muito pra gente, é o seguinte, não é só sobre dinheiro. É como o casal alinha isso, porque, gente, a gente vê tantos casamentos que não confiam em dinheiro, porque não é sobre também ter uma conta conjunta. Às vezes eu posso ter minha conta, ele pode ter a conta dele, mas é a transparência, a comunicação realmente, a gente ter essa leveza de saber realmente que a gente pode estar ali um com o outro o tempo todo, né? Somando, né? A gente fala, é porque hoje todo mundo acha que a prosperidade é dinheiro, casona, carrão, luxo, e eu falo que a maior prosperidade na vida, assim,
for falar por mim, como homem, é saber que eu tenho um lar, saber que eu tenho uma esposa que vai, quando eu estiver fora e ela estiver em casa, eu sei que eu posso voltar pra casa, que lá eu vou sentir paz, que lá eu vou sentir conforto, lá eu vou ter carinho, eu vou ter alegria. Então, assim, eu acho que o verdadeiro sucesso e prosperidade pra mim está ligado a isso, a ter pra onde a gente voltar, né? Eu sei que tem muita gente milionária que quando quer ir pra casa, bate a tristeza e a depressão, porque ele sabe que ele vai chegar em casa e às vezes não vai ter ninguém lá esperando ele. Ou vai ter uma briga, Ou né? vou ter falta de paz, alguma coisa assim. A gente prospera tanto como pessoa, a gente tem tanto aprendizado um com o outro. No nosso café da manhã, a gente vem trabalhando pra gente ter mais tempo juntos. No nosso café da manhã, pelo menos de 1 hora, 1 hora e meia, a gente toma café, conversa, alinha o nosso dia, alinha o que a gente tem pra semana. Todos os dias a gente faz esse alinhamento de manhã, porque é sagrado, né, mano? Esses dias assim. Só quando às vezes a gente quer acordar mais em cima do horário um pouco, aí sim, não que a gente tenha um horário também, mas a gente tem as nossas obrigações, mas a gente tem muita conversa. Acho que o primeiro passo também é casar com uma pessoa que você possa conversar pro resto da vida, né? Total. E a prosperidade, eu vou falar pra vocês, não tá só na conta, mas tá em saber que eu posso todos os dias tirar 1 hora e meia do meu café da manhã pra conversar com meu marido, que independente de eu ter uma empresa pra cuidar, um time pra gerir e vários negócios acontecendo, se eu quiser parar 3 horas da tarde em qualquer dia da semana pra ir fazer um spa, uma massagem, eu faço a minha agenda pra que isso aconteça. Se a gente quer tirar 10 dias da nossa agenda pra viajar, a gente tem 10 dias da nossa agenda pra ir viajar. Isso pra mim é prosperidade, saber que a qualquer momento eu posso pegar o carro e ver os meus pais, ver meu sogro e a minha sogra, visitar a nossa família, estar junto, ter essa flexibilidade, entender que isso é riqueza também. E muito mais até do que ter só uma conta recheada de dinheiro e fazer as coisas acontecer. E novamente, o dinheiro ele traz sim facilidade, ele traz sim paz, desde que a gente realmente saiba geri-lo, porque não adianta de nada passar muito dinheiro da minha mão se eu também gasto muito dinheiro. Aí no final as contas vai sair 0 a 0. Na verdade, né, amor? Fica uma soma, porque quando você tem paz, você tem tempo e tem essa tranquilidade na vida, você tem muito, eu falo assim, você tem muito tempo pra você pensar em ganhar dinheiro. Sim. Né? Porque o verdadeiro dinheiro que muitas pessoas, né, falam, tem que trabalhar muito pra ganhar dinheiro. Eu discordo disso. Porque se fosse assim, ou tem que acordar cedo. Porque se fosse assim, padeiro era milionário, né? Acorda 3, 4 horas da manhã pra trabalhar todo dia. Mas eu acho que quanto mais a prosperidade vem de você ter tempo para organizar a sua vida, organizar a sua rotina, organizar o seu trabalho. Você, quanto mais livre tem na nossa mente, quanto menos pensamentos tem na nossa mente, menos distrações, a gente acaba prosperando tanto dentro de casa como fora, né? E o desapego, eu falo que pro dinheiro vir, nós precisamos estar cada vez mais desapegados. Isso é uma coisa que eu trabalho muito na cabeça do Gustavo, né? Porque eu falo que a mulher, ela traz essa direção pra dentro do lar. Às vezes é muito normal os homens carregarem essa responsabilidade financeira de que eu preciso assumir esse risco, pagar a conta, eu tenho que prover. Os homens, por si só, parece que nasce com isso, imputado na cabeça, mas na verdade não. Também traz a nossa responsabilidade de trazer uma paz para o lar e para a mentalidade deles, de entender que, cara, eu tô aqui, as coisas vão acontecer, vamos pensar com prosperidade, vamos desapegar. Muitas vezes o Gustavo, às vezes, me traz, assim, números que podem parecer altos, mas que a gente consegue realmente trazer uma paz com as coisas acontecendo, as coisas fluindo, elas nunca deixaram de acontecer, e naturalmente vão ter momentos que você vai se pegar perdido no meio do caminho, e aonde realmente entra essa conversa. Tem muitos momentos que o Gustavo, ele nem imagina o quanto realmente ele também me traz paz nas direções que ele fala, e fala, amor, deixa rolar, as coisas vão fluir, não se cobra tanto não. Como eu também em muitos momentos falo pra ele assim, amor, para de se preocupar com isso, nunca faltou, as coisas vão acontecer. Às vezes a gente se preocupa, vê algumas coisas grandiosas acontecendo e fala, putz, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? E nunca houve um problema, né? O problema Deus permite que aconteça para que a gente vá amadurecendo mais. E o que fortalece realmente a nossa relação hoje é ter Deus como centro, né? Se Deus não fosse o centro da nossa relação, nossa, a gente já tinha perdido muita coisa, né, amor? E Deus, ele sustenta, né? Não tem nenhum chamado que Deus traz
traga para nossa vida que ele vai cumprir pela metade. Se ele falou que aquela é a direção, tenha certeza que aquela é a direção, mesmo que no caminho haja tempestades, turbulências, isso faz parte do processo de amadurecimento. E a gente vive isso na pele, né, amor? Assim, o quanto realmente às vezes a gente passa por alguns desafios e você fala, cara, isso tá me fortalecendo realmente para eu chegar cada vez mais nível, preparado para o próximo nível. E relacionamento assim é isso, é transparência. Você precisa falar com o teu parceiro realmente sobre gastos, sobre finanças. Aí vocês falam, mas vocês não gastam dinheiro? Gente, a gente gasta dinheiro e não é pouco, apesar da gente realmente ter muita consciência dos nossos gastos, mas a gente se permite quando a gente quer se permitir. Então, é um aniversário do Gustavo, é uma data especial, é meu aniversário, a gente compra o que a gente quer comprar, seja um relógio de luxo, uma bolsa de luxo, perfume, tudo que vocês podem imaginar que nós temos vontade, a gente compra, seja o carro dos sonhos, só que a gente se planeja para isso. É totalmente diferente da compra impulsiva ou realmente de gastar mais do que tem. A gente não faz isso. A gente compra tudo que a gente tem vontade, mas na hora certa a gente se planeja para isso. Às vezes eu falo até pro Gustavo, poxa, acabou todas as minhas maquiagens, né? Porque mulher tem muito isso, né? E a gente sabe, né, o precinho que tudo custa, como que funciona, como que eu vou repor. E às vezes eu falo para ele, poxa, amor, preciso repor algumas coisas que são gastos que, cara, homem não tem. Assim, nitidamente a mulher vai gastar muito mais do que o homem na relação, porque são várias coisas, né, que englobam isso. E desde o começo eu deixei isso alinhado pro Gustavo, e ele mesmo fala, amor, fica tranquila, compra, faz dessa forma, faz acontecer, as coisas vão fluir, vão acontecer. Ele me cobra zero em relação a isso, e é realmente uma responsabilidade da gente ter essa transparência, falar que vai acontecer, como que é, planejar, etc. O que você falaria, Gustavo, pros homens que sabe que a mulher tem esses gastos, tem essas manutenções, e ainda assim acha ruim que ela vai gastar, por exemplo, mais que ele gasta com autocuidado? Casa com outro homem. Mas não é verdade? É porque, tipo assim, se você for ver homem, não gasta com maquiagem, com cabelo, com nada. Aí tem que casar com outro homem. Mas, assim, eu... Vocês gostaram, né? Mas eu tô certo ou eu tô errado? É igual, vamos lá. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Mas é igual, vamos lá. É igual o homem que fica reclamando que às vezes tem cabelo no chão. Tem que casar com um homem, ué, que aí também não vai ter cabelo no chão. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que o homem ele tem que se colocar no lugar dele, ele saber que quanto mais bonita a mulher dele for, mais bonita a mulher dele estiver arrumada, isso significa o investimento e quão bem sucedido ele é. Quando a mulher dele anda com uma bolsa bonita, não precisa ser bolsa de milhões, não. Pode ter feliz também, né? Porque, tipo assim, tem bolsas baratas e bonitas, né? Tem roupa barata e bonita. Então, eu acho que é mais uma questão do cara ver esse valor na mulher e não tratar isso como custo, mas sim como um investimento, que eu acho que... O maior símbolo de status que um homem pode ter é uma mulher alegre ao lado. Isso realmente é o que faz ele ser bem visto nesse universo masculino. O Gustavo, às vezes eu tô emburrada assim com alguma coisa que não tem nada a ver com ele, eu saio emburrada, a primeira coisa que ele olha pra mim, ele fala, por que você tá assim? Não tem por que você tá assim, né? Vamos realmente ficar bem, feliz, porque realmente a gente pega a riqueza de um homem, não é pelo relógio que ele tá usando ou pelo carro que ele tem, mas é pela mulher que tá do lado dele. É pior, imagina um cara, isso realmente é triste, tem muito, isso acontece muito. O cara tem o melhor celular e a esposa dele não. Aí o cara tem o melhor carro, aí a esposa dele não. Aí o cara tem sei lá o quê e a esposa dele não. A gente já suspeita, por exemplo, quando a gente vê homens com casamentos assim, já são pessoas que a gente não fecha negócio, já são pessoas que a gente bota o pé pra trás. A gente questiona também algumas coisas, inclusive a fidelidade de um homem, porque um homem que não é fiel à mulher, ele nunca vai ser fiel a você aos negócios. Então a primeira coisa que a gente vê realmente quando a gente vai fechar negócio com alguém como que é teu casamento? Como que é a tua relação? Eu acho que tem que investir na mulherada, gente. Olha só que coisa mais linda. Ainda bem que Deus me abençoou com uma mulher linda dessa aí. Ela não precisa de tanta maquiagem, não precisa de tanta coisa, mas eu fui esperto, viu?
E eu falo muito assim, realmente, a mulher, ela é responsável por fazer o homem enriquecer, né? Eu falo pro Gustavo, assim, de 10 oportunidades de negócio que o Gustavo me apresenta, eu falo pra ele que às vezes das 10, nenhuma vai dar certo, ou uma vai dar certo, vai lá e realmente ele vai lá e faz acontecer. Então, é onde a gente também tem esse feeling, que eu falo que ele é muito mais espiritual do que acontece e é bom e não é. Às vezes tem reuniões que o Gustavo vai que eu nem conheço quem são as pessoas, e de longe, antes de saber como foi a reunião, eu falo, putz, não vai nessa pessoa aí que não cheira muito bem, não. E lá na frente, depois ele descobre realmente, putz, você tinha razão. Eu tô gostando de fazer reunião aqui no escritório agora, que a Amanda sempre tá aqui, ela já bate um... Fala aí, amor, esse aí E ele não. já sabe, porque eu não vou contar minhas táticas aqui não no vídeo, mas ele já sabe quando eu gosto, quando eu não gosto da pessoa, aí ele já, quando ele vê que não vai dar bom, ele já fica apressando pra acabar logo. Às vezes eu saio da reunião, eu já fico assim, putz, a Amanda já vai falar coisa. Mas todo negócio que eu falo que vai dar bom, dá bom. Dá bom, Isso é verdade. verdade. Só que realmente, assim, o homem, ele tem essa mentalidade, né? A mulher entra num restaurante, ela vai olhar, putz, o que eu vou comer, deixa eu, né, viver a minha experiência. Se a mesa tá bonita aí e o tal, homem, ele entra já no restaurante e fala, calculando. putz, tem 30 cadeiras, 30 mesas, 2 pessoas por mesa. Quanto será que esse restaurante fatura por mês? Essa é a mentalidade. Eu faço reunião, gente, com várias pessoas, assim, que os caras são megas empresários. E aí, toda vez que eu saio dessas reuniões, eu chego em casa com 1 bilhão de ideia, 1 bilhão de direção. E eu tenho sabedoria, às vezes, também para olhar para o nosso cenário atual e a Amanda falar para mim, eu conseguia olhar de uma forma diferente. Porque às vezes eu vou tão empolgado e tão fixado, né, no objetivo daquele negócio, e aí só que a Amanda tá de fora olhando, então ela acaba me dando as direções bem melhores do que o meu ponto de vista ao momento, e eu tento sempre, quando ela traz uma direção, eu falo, mas se por esse caminho, aí eu falo pra ela, não, esse caminho não dá, e por esse, eu tento 10 alternativas, se não der em nenhuma, eu falo, então deixa quieto, próximo. E uma coisa que é uma realidade, casar com a pessoa certa, o segredo para prosperar é dar ouvidos ao seu parceiro. Porque se tem uma pessoa, novamente, casar com a pessoa certa, se tem uma pessoa que quer o teu bem mais do que o meu próprio, eu desejo que o Gustavo alcance sucessos muito maiores do que o meu, porque no fundo nós somos um só, eu torço por ele tanto quanto eu torço pelos meus projetos, e eu sei que é recíproco vice-versa. A gente tá aqui um pelo outro, nós somos uma só carne, e é isso que faz a gente realmente ter tanto sucesso dentro do nosso relacionamento, né, amor? É porque quando, igual a Amanda fala, né, ela deseja que eu tenha mais sucesso que ela, ou que ela tenha mais sucesso que eu. Não é sobre disputa, né, mas sim sobre enxergar que o sucesso um do outro é o nosso sucesso junto. Então, se ela estiver fazendo sucesso, eu também estou fazendo sucesso. Se eu estiver fazendo sucesso, ela também está fazendo sucesso. Porque a gente vive literalmente junto 24 horas, né? Então, sim, a gente pensa junto, é tudo junto, gente. Assim, é impressionante. Eu não sei explicar como que dá certo, né, amor? Mas, assim, sabe o que é acordar junto e dormir junto? Junto. E quando a gente não fica junto, Ave Maria, já dá um aperto no coração, né, amor? Ou quando a Amanda vai fazer um cabelo que demora 3, 4 horas, eu já fico, amor, vai demorar. E quando eu vou jogar a bola também, né? Mas eu vou jogar a bola à noite, ela fica, tá chegando, tá acabando. É assim mesmo. Eu não tenho esse momento assim, às vezes quando o Gustavo sai, que eu falo, agora eu vou ter um momento pra relaxar. Não, eu sinto saudade dele, apesar da gente ficar realmente juntos 24 horas por dia. A gente relaxa junto, né? A gente tá sempre leve, né? Apesar da gente ter uma rotina realmente que demanda muito de nós, a gente virou um porto seguro um do outro, né? Então isso traz paz, mesmo que, novamente, existem momentos que a gente vai ter atrito de ideias, às vezes eu vou querer ir para um lado, ele vai querer ir para o outro. Por isso que ouvir é tão importante, porque quando a gente tem um coração ensinável, nós não somos donos da razão o tempo todo. Vão ter muitas coisas que eu vou trazer que também vão ser erradas, como também tem muitas coisas que ele traz que também são erradas. Por isso que quando a gente se dá ouvidos, né, para a ideia um do outro, faz com que a gente tenha sabedoria e cresça. Isso faz a gente prosperar, tanto no casamento quanto financeiramente, porque a gente tá sempre alinhado.
Não tem algo que você pergunte pra mim ou pra Amanda, que a gente vai falar uma coisa, ela vai falar uma coisa, eu vou falar outra. Pois a gente sempre vai estar alinhado na mesma página, e aquilo, esse é o objetivo, é esse o objetivo que vai traçar, é esse que é o objetivo que a gente vai seguir, esse caminho, né? Então, isso tudo faz ficar uma relação mais forte e prosperar mais rápido, né? E Porque- cada um com as suas habilidades, né? Recentemente a gente descobriu agora, por exemplo, eu sou uma pessoa muito mais organizada do que o Gustavo em relação a planejamento de business, de negócios. Então, o Gustavo já me passa as demandas, eu vou colocando no planejamento e faz acontecer. Hoje quem cuida da minha agenda é você, né, inclusive. Ele já fala, amor, tá hora, eu vou cortar o cabelo, bota aí. Aí a minha agenda tá lá. Gustavo vai cortar o cabelo esse horário, porque eu vou colocando o nosso cronograma de acordo com a agenda sem imprevistos, né? Como o Gustavo também, por exemplo, é muito bom em fechar negócio, fazer acontecer, então a gente coloca cada um do que cada um faz de melhor. Mas às vezes você pega casais que a mulher fala assim, poxa, não vai por tal direção que vai dar errado. Aí o cara não escuta e fala assim, não, eu vou sim e vou fazer dar certo. Pode até ser que seja um bom negócio, mas a gente tem feelings que você fala, cara, às vezes você tá fazendo negócio com uma pessoa errada, a pessoa vai te passar a perna lá na frente, aí a pessoa teima pra quebrar a cara e realmente lá na frente veio e fala, putz, devia ter te escutado. Ou às vezes verdade- faz um negócio e não tem paz, né? E não tem paz, às vezes vem um dinheiro legal, alguma coisa lá na frente que você fala, putz, não valia a pena. Por isso que dar ouvidos ao relacionamento, a pessoa que tá do lado, a gente evita muitos problemas futuros, de várias formas. Tem muito negócio também que às vezes eu quero fazer acontecer, que o Gustavo vira pra mim e fala, puxa, amor, acho que não é por aí, vamos pensar de uma forma diferente. Como às vezes eu também me desespero com muita coisa, ele fala assim, amor, deixa rolar. Ele fala do jeito dele, como que é? Gustavo tem um vocabulário diferente. gente. Arrocha o bambu. Hoje de manhã, eu vou contar, abre uma aspas. legal. De manhã eu falei, amor, o que é arrocha o bambu? Gente, é porque bambu, você pode entortar o bicho que ele não quebra. Então a rocha que não vai dar ruim, entendeu? Essa a expressão. Amanda, arrocha o bambu. Eu falei, então arrocha o bambu. Tem muita coisa acontecendo na nossa vida e a Amanda se desespera. Meu Deus do céu, e agora, amor? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falo assim, amor, lembra aquela trendezinha que foi, né, e que existe ainda? Primeiro você começa, depois você melhora. Às vezes a gente quer ter o melhor cenário para fazer as coisas acontecerem, mas às vezes as coisas têm que acontecer e a gente vai arrumando o cenário para aquele momento, né? E a gente tá nessa fase agora, né? Deixa acontecer e a gente vai arrumando, as coisas, o passo, a gente vai dando passo e Deus vai colocando no chão, né? E eu acho que a gente também vive muitas orações, né? Às vezes a gente se desespera e fala, demais. putz, tem muito trabalho, muita coisa acontecendo, mas glória a Deus, né? As coisas estão acontecendo, estão fluindo, Deus vai permitindo. Mas o segredo realmente da prosperidade no relacionamento é a comunicação, é dar ouvidos à pessoa que tá do teu lado, a confiança. Se você não confia o teu dinheiro na pessoa que dorme com você na cama, cara, reveja teu relacionamento. Porque tem tantas coisas na vida realmente que a gente vê em relação a confianças que são quebradas. Ah, eu confio no meu marido que ele não vai me trair, confio no meu marido que ele é um homem que tem princípios, mas o meu dinheiro eu não confio no meu marido. Calma lá que O você dinheiro não é mais confia no teu importante, marido. né? Exatamente. A gente pega o coração e as intenções de muitas pessoas pelo dinheiro. Então, se o dinheiro você não confia na pessoa que tá do teu lado, é porque você não confia em nada da pessoa que tá do teu lado. Então, a gente pega realmente muitos relacionamentos e já vê muitos relacionamentos fadados ao fracasso aí, né? Como cada um tem a tua vida, faz as coisas acontecer. Pode ser que cada um tenha a tua conta, o teu investimento, mas a transparência é o que faz ter o sucesso. A gente não tá falando que há uma fórmula de sucesso, de que não, realmente tem que ter uma conta conjunta, que nem nós temos, investir juntos. Nós escolhemos seguir dessa forma. Mas o que faz a gente ter o sucesso não é uma conta conjunta, mas essa transparência que nós temos no nosso relacionamento. Até porque eu penso assim, né? Se às vezes a pessoa não quer ter a conta conjunta, abre uma conta separada, mas conjunta, e não é pelo fato de, nossa, a gente vai pôr aquele dinheiro pra gente gastar, ou pra gente pagar as coisas só daquela conta, ou isso. Mas pelo fato de ter algo ali junto que vai construir pra vocês fazerem uma viagem junto, ou comprar um apartamento juntos, comprar um carro, investir juntos, né? Porque eu acho importante isso, na verdade, de ter algo junto, relacionado a dinheiro. Porque o dinheiro, eu falo que transforma muitas pessoas. Cara, você pode ter a melhor pessoa do mundo com você, ou fazendo um negócio. Cara, às vezes tem gente que vê um montão de dinheiro e fala, meu Deus do céu, como é que é? Como é que eu vou fazer pra... A pessoa já começa assim, como é que eu vou fazer pra passar essa pessoa pra trás? Então, é importante a gente saber tanto o relacionamento, casamento, quanto as pessoas que a gente faz negócio. Né? E não ter medo de investir. Isso é uma coisa que eu falo até pro nosso time, né, amor? Eu falo, gente,
gente, o que é pra investir, a gente investe. A gente não poupa investimento, seja de tempo, dinheiro, educação. A gente tá disposto a isso porque a gente sabe que uma hora o investimento ele volta, seja de forma financeira, seja com aprendizado, seja realmente com o tempo. Muitas formas o investimento pode voltar pra nossa vida e a gente também vai aprendendo a fazer dinheiro com o dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar pra gente. A gente tem aplicado isso na nossa vida hoje de uma forma diferente que a gente aplicava no passado e cada mês que vai passando a gente vai trazendo novos aprendizados e se preparando mais pra isso. E eu entendo hoje porque que Deus permite às vezes alguns aprendizados no meio do caminho realmente pra nos preparar e nos moldar. E é até legal isso, né? Porque a gente falava assim, vamos investir dinheiro e aí, tipo assim, o que o dinheiro vai rendendo, a gente começa, né, a gente começa a usar, né? E você vê, né? Desde quando a gente investiu, desde quando a gente casou, a gente já começou. Antes de a gente casar, a gente já tinha dinheiro investido praticamente, né? A gente nunca tirou R$1. Hoje eu tava. A gente nunca tirou R$1 do nosso investimento. Tirou R$1 do investimento. O que rendeu ficou lá rendendo de novo, aplicando. A gente nunca falou assim, nossa, vamos ter que tirar aquele dinheiro pra fazer alguma coisa. Porque a gente tá tão unido e trabalhando junto e fazendo isso acontecer juntos que aquele dinheiro que está sendo investido não faz assim diferença assim na nossa vida da gente precisar dele para viver ou para pagar conta ou para, né, para fazer qualquer outra coisa. Pô, esses dias foi tão engraçado. Isso foi, eu acho que no começo do nosso casamento, a gente botou todo o dinheiro na aplicação. Aí o Gustavo virou pra mim e falou assim, poxa, a gente vai ter que trabalhar porque senão não vai ter. Eu falei, não é que a gente não tem, é que tá tudo aplicado. E aí a gente começou a ralar e a gente sempre bota mais dinheiro na aplicação. É porque eu não conto com aquele dinheiro, pra mim não existe, né? Eu tenho que ganhar do mês, aquele lá já foi ganho, deixa ele quietinho. É isso mesmo. E realmente assim, muda, né? Porque você começa, hoje a gente pensa nisso, né? Eu vou comprar algo que custa R$10.000 ou eu vou botar R$10.000 na aplicação? O Gustavo é tão engraçado, aconteceu isso ontem. Ele virou pra mim e falou assim, amor, vamos investir nisso daqui que eu acho que é um bom negócio, tal, tá em queda, tá na hora de comprar. Eu falei, tá bom. Aí eu abri o telefone e fui comprar ele. Mas você já vai comprar agora? Eu falei, uai, você não falou que era bom investir agora? Ele, mas já. Não, tem que dar uma pesquisada. Tava no carro ainda. Ele falou, não, mas eu só dei a ideia. Eu falei, mas é que eu acho que é bom, então acho que tem que comprar mesmo. Ele, mas a gente compra quanto? A gente pensando assim, porque a gente confia tanto na direção que um traz pro outro, que eu falo, não, mas realmente tem razão. É uma boa ideia mesmo. A gente ainda não comprou, não. A gente tem muito realmente essa mentalidade, a gente vai maturando a ideia dentro de nós, fazendo acontecer e, novamente, é comunicação. Tem momentos que vai bater o desespero? Vai. Por isso que é tão importante ter essa união, ter essa força de falar, cara, a gente tá aqui um pelo outro, vai tudo dar certo, vai acontecer e trabalhar essa mentalidade próspera que nós quebramos muitas crenças, né, amor? Só que na nossa cabeça pra fazer isso acontecer. Inteligência emocional é o top one. Mas eu falo assim, a nossa fé e a nossa confiança em Deus é o que mais fortalece a gente, tanto financeiramente, que tem mês assim, a gente tem o dinheiro, mas pra mim não tem. Então a gente tem que ganhar aquele dinheiro, né? Tem que pagar isso, então nós vamos ganhar esse dinheiro, não vou tirar de lá não. E Deus, ele vai movendo todos os caminhos e quando a gente menos espera, acontece. Porque eu falo muito pro Gustavo, às vezes a gente quer fazer, vamos trabalhar com números fictícios, às vezes a gente quer fazer alguma coisa que custa R$5.000. Aí o Gustavo já trazia, putz, mas a gente vai tirar R$5.000 do que a gente ganha? Aí eu falava, a gente vai buscar um negócio que a gente vai ganhar R$5.000 e a gente vai fechar isso. Eu não preciso tirar do que eu tenho, mas eu posso trazer novos negócios que vão me pagar algo que eu quero fazer isso e ainda ganho mais isso no futuro, por caso eu queira fazer mais coisas com isso depois, né? Sempre foi assim, né? A gente fala assim, vamos, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Sei lá, quero comprar um celular. Eu falo, putz, vai tirar R$10.000 pra comprar um celular? Não, vamos achar um negócio pra gente fazer de R$10.000 e a gente compra o celular, entendeu? É assim que a gente faz, né? É assim que a gente faz e não mexe nas nossas contas fixas, não mexe nos nossos investimentos, a gente continua fazendo os nossos negócios, indo atrás das coisas acontecer, a gente trabalha pra caramba, faz muita coisa, mas é o que faz acontecer, né, amor? Às vezes eu paro assim pra analisar quanto a gente vem crescendo e amadurecendo, né? Tanto nos negócios, nas experiência como casal, de homem, de marido e mulher, tudo assim, né? Então aqui eu viajo, né, gente? Eu passo filme na minha cabeça
cabeça. Não, de e é várias bom, coisas. porque a gente tem construído, ó, somos casados há 1 ano e pouquinho, Um ano né? ontem fez 1 ano e um mês. Nós construímos uma base na nossa relação, traz uma segurança pra gente, né? E cada vez mais, e óbvio que cada vez mais a gente quer ir conquistando isso. Só que o que fortalece isso, amor, é realmente o fato da gente se ouvir, da gente É. estar conectado, da gente ter essa transparência, de fazer acontecer. Não tem mais disse que me disse, é isso, não é isso. A gente sempre teve isso muito bem alinhado e cada vez mais, né? Graças a Deus. E a gente quer cada vez mais prosperar, né, amor? Né? Às vezes dá uma Ser cada doida na vez gente que a mais. gente fala, que se dane, então vamos fazer tudo isso mesmo, não quero saber de nada, tem dinheiro pra isso. Às vezes dá uma A gente dá dessa. vontade de torrar um monte de dinheiro e fala, não, é só uma vontade, vai, passou. Esse dia eu queria comprar um carro. Eu falei assim, vamos comprar. Fui ver o carro, andei, test drive, eu cheguei em casa e falei, não, mas vou comprar não. Cê é louco, não compensa. Cê é louco, não compensa. Cê é louco, não compensa. Que nem, nossa, essa história eu vou contar. A gente foi fazer a inspeção da blindagem do carro. E aí a mulher precisava fazer uma inspeção no carro e ela cobrou um preço, assim, muito mais caro do que de outros carros populares que estavam lá no lugar. Mas foi uma diferença gritante, né, amor? 500 conto pra Ela tava cobrando, tipo, 200. R$50 das pessoas e cobrou, tipo, R$500 da gente. A gente É. falou, cara, por que você tá cobrando isso? Ela, não, porque a tabela FIP do seu carro é R$450 mil e tal. Aí, na hora, ele falou pra mulher, mas moça, se for R$450 mil, Você eu vendo o paga carro é agora." agora. Mas é bom, assim, acho que alinhar o relacionamento é o sucesso, ter isso muito bem claro e é o segredo da prosperidade, né, amor? É isso aí, gente, ó, tem que confiar no parceiro, na parceira, tem que ter conta junto, tem que investir junto, a mulher tem que investir na mulher também, maquiagem boa. E investir no homem, tá? Porque eu também dou homem bons também, presentes pro Gustavo. Eu tô verdade. pensando o quê? Não, é ter que investir. Mulher tem que andar bonita, todo mundo tem que andar bonito, bem vestido, que a nossa imagem comunica muito também, né, amor? Você fala muito sobre isso, a Amanda dá curso sobre isso, e a gente vem cada vez mais aperfeiçoando tanto os nossos negócios e o nosso relacionamento também, né, nosso casamento. Total. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, nos acompanhar nas redes sociais também. Toda semana tem vídeo novo. Né, marido? E quem que é esse homem aqui, ó, comigo toda semana no canal? Comenta Deixa o aqui. like.